Bom dia, galera. Vocês concordam comigo que o Neiser tem potencial para ser mais matador que o KJ? Estava discutindo isso ontem com os amigos. Olha, mais potencial que o KJ eu não sei. É muito cedo. Mais que o Neiser. Eu vejo o Neiser como um cara que, se bem trabalhado, pode dar muitas alegrias ao Cruzeiro e à seleção do país. Ele vai aprender muito com o Caio Jorge, pode ter certeza. Ontem na arquibancada o Caio Jorge já ensinou. Eu tive no Era campo. só aqui. Tive no campo ontem, né, fazendo o jogo. Eu fiquei assustado com ele fisicamente. Assustado. Muito bom, né? Não, é assim. Assustado positivamente, cara, você diz, né? Ele arranca de quinta marcha. Ele tem aquele famoso punch. Tem. Sabe aquele... Sabe lá na Disney, a montanha-russa do Hulk? Cara, eu vou falar, o que precisa trabalhar nele é o mais simples você trabalhar nos atacantes. E o gol que ele fez pra mim era o mais difícil, dos gols que ele perdeu. O primeiro mais fácil. Você acha que o primeiro foi mais fácil que ele perdeu ou você achou que o terceiro? O terceiro. Ele sai na cara do gol. O terceiro na cara do gol. O terceiro é que o Caio Jorge faz assim, ó, na câmera. Você viu o Caio Jorge? Mostra logo depois. Ele chapar, né? Só chapar por baixo. O terceiro, eu vi uma câmera fechada no momento que ele vai finalizar. O goleiro tá mais pro lado direito dele. Cara... Já se preparando pra cair. É a famosa chapada... claro que aqui do ar-condicionado, mais tal, fácil, né? É só a gente seguir o Caio Jorge, Valor. A transmissão mostrou ele fazendo o gesto. Ele, Neiser, vai adquirir essa maturidade. Cara, o canto esquerdo do goleiro tá abertaço. Ele nem precisava de bater no alto HG. Era... Sabe por que eu achei a primeira? Rasteira. Sabe por que eu achei a primeira mais fácil? Vou te explicar por quê. Que depois o Matheus Pereira perde também, né? Ou não? Ele bate, o goleiro espalma pra direita. Eu não sei, ela saiu ali na primeira? Espalma, mas voltou pro Matheus Pereira? Não, vai pra escanteio. Não, vai pra escanteio essa. Tá. Por que eu achei a primeira mais fácil? Porque a bola tava muito no pé direito dele e o canto esquerdo do Volpe tava muito aberto. Sim. Era ele chapar no canto esquerdo. Ele fez o mais difícil. Sim, bateu cruzado. Ele bateu cruzado no canto direito. Ali é natural que um goleiro, como o Volpe, feche o lado direito. Cara, o canto esquerdo, e ele vinha na velocidade, ou seja, era mais fácil dele dar uma porrada do lado direito. Mas enfim, eu acho que ali é porque ele é cabaço mesmo, assim. E ele é cabaço, ele é jovem. Ele não veio pronto, gente. Eu falei isso aqui várias vezes. Mas, cara, olha, eu vou te dizer uma coisa, tá? É um alento, assim. Ele não tem margem de discussão entre ele e o Chico da Costa. Não praticam o mesmo esporte, foi o que eu falei ontem. Não praticam o mesmo esporte. E eu acho até que o Chico da Costa fica só até o meio do ano, tá? No Cruzeiro. Aqui, tem um duplo sentido aí pra você também. Aí. O Luiz mandou, programa muito bom, manda um salve pra minha prima nos Estados Unidos. Aí o nome da cidade. Essa daqui. Você leu aí, né? Diretamente de Monte de Boston. Estados Unidos. Mas ele é o outro. Peraí. O Elverton tá aqui, ó. HG, bom dia. Elverton de Lagoa da Prata. Toca pra nós aí. Frevo Mulher, de Zé Ramalho. E os caras estão pedindo música. Né? Tá vendo? Depois você clama. É a Jukebox. Deixa eu achar aqui Depois você clama. Eltinho, não achei, não. É aqui, ó, da bandeirinha. Tem uma bandeirinha dos Estados Unidos ainda lá, ó. Pega aí. Vamos pegar. Luiz F3K. Programa muito bom. Manda um salve aí pra minha prima dos... minha prima dos Estados Unidos. Não dá nem pra ler, não. Não dá, não. O primeiro nome dela é Penny. Os caras o sobrenome dela é Escudo. Nossa. Quem mandar o mais criativo eu vou ler. Mas tem que ser criativo, não pode ser muito esculhambado não, senão a casa briga comigo aqui. Aqui, o Wanderson mandou aqui, ó, bom dia, pessoal, vou mandar uma mensagem pra vocês por aqui, porque o HG não leu o meu superchat na última semana. Uma pergunta, o Cleiton, ex-atlético, hoje no Bragantino, não seria uma boa pro Cruzeiro? Não. Pelo amor de Deus. O Cruzeiro tá precisando de um goleiro pra ser solução, não mais um pra ser um problema. Até porque ele virou alternativa, né? Lá no Red Bull, eles estão revezando. Revezando com eu acho que o revezando é só para dar uma tranquilizada na mudança, porque vai ser o Volpe, não volta não. O Diogo Verli falou aqui, pra cima, falamos ontem no Insta, HG. Pô, Diogo, legal demais sua mensagem, cara. Legal demais sua mensagem. Ganhei minha semana, meu mês. Mandou uma mensagem tão bacana ontem, cara, falando do nosso trabalho e tal. Sabe, assim... Eu fico feliz. Eu fico feliz demais, cara. Sábado, obrigado, Diogo. Essa oportunidade. Deus te proteja, meu irmão. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Newton Júnior mandou também um superchat aqui. E aí, Balu? É Valu, tá, gente? Balu é o do Mogli. Não, o Balu é ex-lateral direito do Balu Cruzeiro. Também, lateral direito do Cruzeiro. O Valu é Valu, com V. E o Gerson? Fala agora. Gerson é craque.
Jogou muito ontem. Quando jogar bem, a gente vai falar que jogou bem. Vai falar que jogou bem. Quando jogar mal, a gente fala que jogou mal. Ontem ele fez uma boa partida. Ontem, para muitos cruzeirenses no Mineirão, a sensação é de que ele havia feito a estreia com a camisa do Cruzeiro. Por quê? Ele já havia jogado outros jogos? Já. Ele jogou mal todos os jogos até o dia de ontem? Não. Mas a expectativa, baseada no que eu já vi o Gerson jogar futebol, é que ele faça partidas da de ontem para cima. Porque eu não acho que ele jogou tudo que ele pode jogar, e aí entra um contexto da própria equipe que fez apenas o 4º jogo sob comando do Arthur Jorge. Aliás, Arthur Jorge é impressionante. É impressionante no campo você vê. Eu não tô falando de gestos e tal. Assim, ele parece que tem um controle nas mãos de fato e comanda a equipe no campo, tá? Como o Cruzeiro já é um time organizado, teve sim o jogo contra o São Paulo, que se desorganizou, mas eu tô impressionado. Ontem, depois do primeiro gol, chegou a desorganizar. Sim, por conta por conta de uma equipe que sofre muito. Afinal de contas, se tem uma coisa que o Cruzeiro foi forte ontem, foi psicologicamente, né? Vamos lá, o goleiro falha de novo, de novo o Cruzeiro perde uma grande oportunidade em um jogo no Mineirão, e depois de perder a grande oportunidade, leva o gol. Então assim, e mesmo assim, só que o Gerson até falou na zona mista, algo que pra mim levou o Cruzeiro a conseguir a virada, e o Cruzeiro foi muito superior ao Red Bull Bragantino. Os 2-1 pra mim não expressam a superioridade do Cruzeiro no jogo, mas o time, mesmo tendo passado por esse momento, que depois o Capixaba quase faz 2-0, o time não largou o plano de jogo. O time não começou a cruzar. O time não começou a cruzar bola na área. O time continuou aqui, jogando, não abriu mão. Então, assim, o Cruzeiro, além de organizado, de ter feito um jogo muito bom, na minha opinião, não abriu mão do plano de jogo. E ontem o psicológico foi testado e foi um teste que este grupo passou na noite de ontem. Pois não, pode falar. Não, e assim, eu acho que é importante a gente enaltecer também o trabalho do Arthur Jorge, mesmo que seja muito curto o espaço de tempo que a gente tem, mas são 4 jogos disputados, 3 vitórias. O Cruzeiro venceu o Vitória, venceu também o Barcelona de Guayaquil e ontem a vitória para cima do Red Bull Bragantino. O Cruzeiro só sofre a derrota contra o São Paulo num jogo muito ruim do goleiro, de toda a equipe. Acho que o Cruzeiro fez um jogo muito apagado lá em São Paulo. Mas olha o que aconteceu. Uma mudança completa de comportamento desse time do que era, pelo menos na minha visão, com o Tite e do que tem sido com o Arthur Jorge. É um time que consegue envolver o adversário. E esse passe do Fagner que você acabou de falar, HG, que, cara, deixa bem claro que ele é o titular da lateral direita hoje, né? Fagner precisava estar 5 anos mais novo. Não, seria perfeito. Uma assistência irretocável no jogo de ontem pro Neisser e também no jogo passado pro Matheus Pereira. Olha essa bola que o Neisser toma. Só acontece esse lance, beleza, ele perde. Porque ele rouba a bola. E pra mim o Matheus Pereira deveria ter sido o cara finalizado. Mas beleza, rolou pro Neisser numa condição que ele deveria. Só acontece esse lance, aí eu vi muita gente falando assim, se fosse o Chico da Costa, o lance nem teria sido criado. Ele não teria tomado a bola do marcador, gente. E são jogadores... Esse aí, cara, é um pecado. É um pecado. Olha o Volpe caído. O Volpe tá caindo pra cá. E o canto esquerdo tá todo aberto. Tava aberto. Aí, nesse lance aí, esse lance que saiu o gol do Christian, esse lance aí tem um ponto. O Neisser, ele vem de dentro pra fora e ele tem que ajeitar o corpo pra bater de pé na direita. Sim. Então ele perde um certo tempo. É o lance mais difícil. Por isso que eu acho que é o mais difícil. E o goleiro tá em cima dele também. Não tem como. O primeiro lance que ele perdeu foi incrível. E essa que você falou, Valuzeiro, que o Volpe, que o canto tava aberto. Tava. Ali, ou ele dá uma chapada, ou ele dá uma cavadinha. Eu tenho o frame do momento que ele vai finalizar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, tem mais um superchat aqui enquanto você procura aí. O Newton Júnior tá dizendo aqui. Esse que o Elton já leu. Tem mais um aqui interessante, quer ver? Aqui, o Guguto, não é superchat, não, mas mandou aqui, ó. KJ deve estar pistola com os caras, que não arruma essas jogadas pra ele também. Mas arruma, né? Só que numa proporção menor. Aqui, tem também do JV Goulart, mandou $4,99. O que vocês acham da idiotice de alguns torcedores dizendo que o Caio Jorge está forçando ficar de fora para ir pro Flamengo no meio do ano? Nossa.
Cara, eu de verdade que eu nem vi esse boato, essa repercussão, não sei. Valu, o Caio Jorge, você tem informações sobre a lesão, o que é, sim, por que ele ficou? Tá sentindo o pubis, novamente, e aí exatamente fruto, do que foi feito, né, no Cruzeiro, a preparação física do técnico Tite, juntamente com o seu preparador físico, Fábio Maceridian. A gente viu o Romero fora mais o jogo, então são ecos do que foi feito dentro do Cruzeiro, um verdadeiro absurdo, né? Eu lamento muito que além do que as pessoas foram feitas, eu acho que também vale, eu tenho batido muito nessa tecla, as pessoas nos departamentos do Cruzeiro, e principalmente as pessoas que lideram departamentos no Cruzeiro, independente do tamanho do técnico, quando através de exames verem situações de um desgaste realmente forte dos atletas, sem querer mandar no futebol, mas é necessário que haja uma voz mais forte, tá? Olha, a questão é a seguinte: você vai comprometer a estrutura física desse atleta e vai prejudicá-lo pelo resto do ano se você colocá-lo no próximo jogo. Tá? Ele tem condições, mas a condição é muito ruim e, claro, com isso eu não estou terceirizando a responsabilidade do Tite e do Fábio Maceridian. Mas isso foi detectado dentro do Cruzeiro por profissionais que, na minha opinião, deveriam ter se posicionado de uma maneira mais forte diante do técnico e diante do preparador físico. Então, é a questão do pubis, que o Caio volta a sentir, e a gente está vendo o Romero. Só fazer um adendo, tá? Fiquei impressionado também, porque no campo a perspectiva é outro futebol. É outro futebol, ponto. O Cruzeiro já melhorou pra caramba fisicamente. Só que o tanque tá pela metade, sabe, HG? O Cruzeiro corre muito até os 20 do segundo tempo. Dos 25 para lá, meu amigo, aí foi na base da organização, foi baixando linha, foi todo mundo se ajudando e comprometido, porque realmente assim, a luz da reserva ficou piscando até o apito final. E contra um adversário que é muito privilegiado fisicamente. Cara, o Red Bull Bragantino, ele faz uma boa campanha, ele tem bons jogadores, o Lucas obviamente. Barbosa, que jogador interessante. Não, e o tamanho da criança. Cara, tamanho pinguelão. Ele parece... Espadaúdo, né? Ele parece o Megatron em campo. Você vê os outros humanos normais. Cara, aí você vê um cara correndo assim, cara, que parece um avatar, velho. Impressionante. Avatar. Avatar é uma boa. Coisa absurda. Agora eu vou te dizer uma coisa, tá? Quem quiser achar que eu tô jogando confete e tal, fica à vontade, eu não ligo pra isso. Mas o Arthur Jorge deu um laço nas pretensões do Mancini. Foi. Claro que o Red Bull Bragantino teve a oportunidade de fazer mais que o gol que fez, mas teve possibilidade de ter tomado uma goleada histórica. Sim. Então ele tomou um laço do Arthur Jorge. E ele tenta mudar, tá? Durante o jogo, o Red Bull Bragantino começa com... não tinha o Herrera e não tinha o Mosquera. O Herrera suspensão e o Mosquera sentiu porque ele foi utilizado lá no jogo contra o Cara Bobo um pouco e acabou sentindo. Aí ele abre o Vinicinho pelo lado esquerdo, muito veloz, deu muito trabalho pro Fagner no primeiro tempo e o Nacho Souza pelo lado direito. E deixa o Pita e o Lucas Barbosa mais como atacantes. É assim que o Red Bull Bragantino começa. Depois, ele deixa só o Pita como centroavante. Aliás, como é forte, como é chato, como é difícil marcá-lo nos duelos físicos. E o Jonathan Jesus fez mais uma partidaça. É o dono da posição hoje, só perde pela questão física, ele ainda se ressente, né? Novamente ele foi substituído. E aí o Mancini, ele faz depois um 4-1, deixando o Gabriel entre uma linha e jogando o Lucas Barbosa mais pela meia direita e deixando o Pita isolado, mas ele não conseguiu achar o jogo não, viu, HG? Ele só consegue achar mesmo depois dos 25, onde ele coloca mais gente descansada, e aí o Cruzeiro também já começa a mexer, né? Vem o Cauã Moraes no lugar do Fagner, importante, não vem o William no lugar do Fagner. Significa? Significa. Vem o Matheus Henrique, que entrou ligado, e outra coisa que pode significar, o Bruno Rodrigues entra no lugar do Neiser.
Então, e eu acho interessante e acho que deve acontecer. Eu sei que não é o lugar onde o Bruno Rodrigues mais prefere jogar, mas você tem que dar passagem às suas preferências aquilo que a equipe e o elenco pede mais no momento. E para mim pede mais no momento. Eu não tenho a menor dúvida de que na ausência do Caio tem que ser Neiser e o Bruno Rodrigues lá. Depois, bem depois, depois de Gramado, que está a mais de 1.700 quilômetros daqui, vem a opção do Chico da Costa. Só um detalhe, o Wanderson entrou ontem de uma maneira que não pode... É melhor ele não entrar. É melhor o Cruzeiro ficar com um a menos. Eu que elogiei, viu? Você fala na questão de ritmo? Não, ele entrou desligado, ele entrou correndo pouco, ele não fazia os encaixes da marcação e do lado que ele tinha que fazer corretamente. Assim, não pode entrar dessa forma. Entrou bem contra o Barcelona de Guayaquil, falei aqui, que o Neiser, inclusive, perdeu a chance de consagrá-lo pela boa maneira que ele entrou. Mas ontem, não, e ele entrava, fazia uma jogada ruim, botava a mão na cabeça, no meio do campo, balançava. O jogo tá acontecendo, meu filho, vamos, liga, se conecta. Aliás, o Cruzeiro no jogo da Libertadores e no jogo de ontem, o Cruzeiro foi o que não tinha sido até então. Que vocês acham que, isso é... O jogo não se resume a isso e tal. Eu achei que na Libertadores ele foi mais e ontem ele foi mais que o adversário, que é um time que competiu pra cacete. Mas, Oti, tem diferença a questão? Contra o Vitória, o Cruzeiro foi tão superior e conseguiu matar o jogo em menos de 10 minutos, fez aqueles 3 gols muito rapidamente, mas a visão que você tem é de um time que tem desejo, que quer, que é incisivo, que é intenso. Isso eu vi contra o Barcelona, a querer não sofrer o gol de maneira nenhuma, fez o seu gol e se fechou ali para não tomar o gol, mostrando muito desejo daquilo que se propõe, e o jogo contra o Bragantino. O Cruzeiro parece que não arredaria o pé pela vitória em momento nenhum. O Cruzeiro queria aquela vitória e estava em busca daquela vitória. Não é que é jogo modorrendo, não. Foi um time ontem com muito desejo de vencer, sabendo da importância que teria a vitória, não só para a tabela, mas também pelo emocional do time. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeirão todos os dias aqui pra vocês, pessoal, rapaziada. Então é isso aí, foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!